Daremos sequência a mais uma aula de matemática básica e raciocínio lógico do 6º ano. Veremos agora o item 2 da página 59, que fala sobre possibilidades e raciocínio lógico. Então, vamos ao livro. Pense nessas situações. O cardápio de um restaurante oferece diferentes possibilidades para uma refeição. Entre elas, você escolhe a de seu agrado. Para escalar o time, o técnico analisa diferentes possibilidades e escolhe o que julga mais adequada para cada partida. O terceiro, em uma cidade grande, costuma haver mais de um caminho para se ir de um lugar a outro. Alguns aplicativos mostram diferentes possibilidades e o tempo previsto para cada trajeto. E o último pontinho, para calcular a chance de acertar a Mega Sena, é preciso saber quantos são todos os resultados possíveis do sorteio. Como se vê, são comuns na vida situações com várias possibilidades. A análise e a contagem de todas as possibilidades presentes em determinada situação fazem parte de um campo da matemática chamado combinatória. É a base para o estudo das possibilidades ou das probabilidades e da estatística. A resolução de problemas combinatórios contribui para que se desenvolva um raciocínio mais abrangente. Pois bem, para descobrir o número total de possibilidades presentes em certa situação, é necessário organizar o pensamento, o que exige raciocínio lógico. Por exemplo, vamos analisar um problema típico. O espião Toak recebeu a missão de decifrar o código inimigo. Ele já descobriu que o código tem 5 sinais e os 3 primeiros são B, 7 e Y. O quarto sinal é um algarismo par. O quinto é uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Não há letras iguais. Quantas tentativas, no máximo, Toak deve fazer para descobrir o código? Então, vamos pensar um pouco para saber quantas são as tentativas máximas que ele poderá fazer para descobrir esse código. De fato, há várias possibilidades nessa situação, pois o quarto sinal do código secreto pode ser qualquer um dos algarismos 0, 2, 4, 6 ou 8, ou seja, são 5 possibilidades para o quinto sinal, que são números pares, né? E para a letra, pode ser qualquer uma das 26 letras do nosso alfabeto, tirando o B e o Y, que não tem letras repetidas e eles já estão no código, sobram 24 possibilidades. Por exemplo, são possíveis esses códigos: B7Y2A, B7Y4J, B7Y2F, B7Y8M e etc. O espião pretende descobrir o código fazendo tentativas, mas ele precisa organizá-las para não se perder. O esquema seguinte viabiliza essa organização. Então, vamos ver o esquema que vai ajudar na organização do raciocínio. B7Y. Então, aqui na primeira possibilidade para o próximo dígito, pode ser 0, 2, ou 4, ou 6, ou 8, depois do Y. E para as letras, eu tenho as letras do alfabeto aqui, A, o B não pode, C, D, e continua, E, F, G, H, até X e Z. A mesma coisa aqui, A, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Então, todas as letras até chegar no X e no Z. Então, é uma sequência bastante grande. Mas se ele for fazendo, B7Y0A, B7Y0C, B7Y0D, B7Y0E, e continuando aqui todas essas sequências, ele vai poder fazer todas sem se perder, sem precisar estar repetindo nenhuma dessas sequências. Então, no livro vocês vão poder visualizar melhor. O nome desse esquema é Árvore de Possibilidades, e ele mostra que há 24 códigos possíveis, onde o quarto sinal é 0, e outras 24 em que o quarto sinal é 2, outras 24 nos quais o quarto sinal é 4 e assim por diante. Então, para cada uma das 5 possibilidades do quarto sinal, há 24 possibilidades para achar o quinto sinal. Portanto, 5 vezes 24 dá 120 códigos possíveis.
E se ele tiver muito azar, esse será o número máximo de tentativas que TUAC terá que fazer para cumprir sua missão. Então, compreendeu a lógica desse raciocínio? Então, vamos tentar resolver algumas questões da Olimpíada Brasileira de Matemática, onde esse raciocínio combinatório, essas possibilidades, elas vão ser calculadas. A atividade está na página 61. E o grau de dificuldade desses problemas é variado. Então, você terá verá que a resolução não exige muitos conhecimentos matemáticos, mas em todos será preciso fazer deduções, ou seja, pensar matematicamente. Não se esqueça, é indispensável justificar as respostas, isto é, pensar ou apresentar argumentos que levam às respostas. E essa prática vai contribuir para que você desenvolva bem a competência para argumentar, tá? Que é útil para toda a nossa vida. Então, vamos lá, primeira questão. Fábio tem 5 camisas, uma preta de mangas curtas, uma preta de mangas compridas, uma azul, uma cinza e uma branca. Tem também 4 calças, uma preta, uma azul, uma verde e uma marrom. De quantas maneiras diferentes ele pode se vestir com uma camisa e uma calça de cores distintas? Então, vamos ao esquema. Ele tem 5 camisas, preta de manga curta, preta de manga comprida, azul, cinza e branca. Então, 5 camisas e calças, preta, azul, verde e marrom. Aqui pede de quantas maneiras diferentes ele pode se vestir sem estar com a roupa toda da mesma cor. Então, vamos calcular logo o total de possibilidades. Então, aqui eu tenho 5 e 4 camisas. Então, eu vou calcular o total de possibilidades é 5 vezes 4, 20 possibilidades de se vestir. Mas eu tenho que tirar as possibilidades de camisas da mesma cor. Então, aqui eu tenho uma preta e uma preta dá 2 pretas com uma calça preta. Então, 2 vezes 1 dá 2. E aqui eu tenho uma calça azul e uma blusa azul. 1 vezes 1 dá 1. 2 mais 1, 3. Então, essas 3 possibilidades é para estar com a roupa toda da mesma cor. Então, fazendo o total, 20, tirando as 3 possibilidades com roupas da mesma cor, ele tem 17 possibilidades de se vestir com roupas com cores diferentes, peças com cores diferentes. Então, resposta, 17 possibilidades. Vamos à questão 2. Cada círculo da figura pode ser pintado de azul, vermelho ou laranja. Veja 4 maneiras diferentes de colorir essa figura. Então, aqui, ó, 4 possibilidades diferentes. A pergunta, de quantas maneiras diferentes essa figura pode ser pintada? Se eu tenho 3 cores, que é azul, vermelho e laranja, eu tenho aqui 3 cores que podem ser usadas para pintar cada uma das extremidades do quadrado. Então, para pintar esse círculo aqui, eu posso usar uma dessas 3 cores. Para pintar esse círculo, eu também posso pintar 3 opções aqui, 3 opções aqui. Cada uma dessas 3 extremidades pode pintar de uma dessas 3 cores. Então, para eu calcular o total, é só fazer 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, 4 vezes. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Ou fazer 3 vezes 3, 9, 3 vezes 3, 9 e 9 vezes 9, 81. São 81 maneiras diferentes de pintar esse quadrado. Próxima questão. Com cartões retangulares de lados 1 centímetro e 2 centímetros, podemos formar quadrados com lados de 2 centímetros. Destas 2 maneiras diferentes, ou assim formam os quadrados. De quantas maneiras diferentes é possível formar retângulos de lados 2 e 3 centímetros com esses cartões? Desenhe para responder. Então, podemos formar retângulos de 3 maneiras diferentes, ó. 2 nessa posição e 1 nessa. 3 dessa forma, ou o inverso dessa. 1 em pezinho, 1 na vertical e 2 na horizontal. Então, 3 maneiras diferentes. Vamos à letra B. De quantas maneiras diferentes é possível formar retângulos de lados 2 por 4 com esses cartões? Então, vamos ver as possibilidades. São 5 maneiras diferentes. Então, aqui, ó, 1, 2 formas, 3,
4, 5 formas. Desenhe essas possibilidades no caderno de vocês. Dá uma pausa no vídeo e começa a atividade. Vamos à questão 4. O polígono de lado ao lado tem forma de T, dimensões em centímetros. 4 por 2, 1, 2, 2, como está medido. De quantas maneiras diferentes é possível dividi-lo em retângulos com lados de 1 centímetro e 2 centímetros? A dica da questão diz: esse polígono pode ser decomposto em um retângulo de lados 2 centímetros e 4 centímetros e em um quadrado de lados 2 centímetros. Atenção, a resposta não é 10. Então, vamos ver as possibilidades. Então, tentem pensar no esquema de solução, tá? Onde a gente vai poder dividir esse retângulo, tá? Para que a gente possa achar todos os retângulos possíveis, tá? A maneira de decompor esse T. Então, vamos ver aqui as possibilidades. Dá uma pausa, dá uma olhada na figura, tenta resolver, depois segue com o vídeo. Agora é hora de pausar. E vamos ver quem conseguiu fazer a atividade. Então, aqui, ó, essa é a solução. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas vamos ver, essa é apenas uma dessas respostas, tá? Mas a gente vai poder compreender agora, ó. Como sugerido na primeira dica, vamos decompor o polígono em forma de T em um retângulo de 2 centímetros por 4 e em um quadrado de lados 2 centímetros. Então, decompondo o T, ó, cortando ele, separando ele aqui, a gente vai ter um retângulo e um quadrado. E a gente viu nas questões anteriores, o quadrado eu tenho duas formas de dividi-lo e o retângulo eu tenho 5 formas de dividi-lo. Portanto, há 2 vezes 5, ou seja, 10 decomposições possíveis para esse conjunto, tá? 5 e 2 desse, dá 10. Mas há uma possibilidade que não foi contada para esse tipo de divisão, que é essa, ó. Tá? Então, a resposta total são 11 possibilidades de resolução desse problema, tá? Então, é um problema simples, mas que ele leva tempo para ser resolvido, porque você vai fazer por tentativa, vai tentando várias vezes. Essas questões eu estou fazendo junto com vocês para vocês terem uma noção desse raciocínio de possibilidades e o trabalho do uso das tentativas. E vocês vão tentar, como tarefa de casa, responder a questão 5. Vamos à questão 5. Certa senha eletrônica alfanumérica tem as seguintes características. É formada por 5 sinais diferentes. O primeiro, o terceiro e o quinto sinais são letras do nosso alfabeto. O segundo e o quarto sinais são algarismos. Apenas a primeira letra pode ser maiúscula. Quantas possibilidades há nessa senha? Então, aqui tem uma dica. Em uma senha eletrônica, uma letra maiúscula e uma mesma letra minúscula são sinais diferentes. O enunciado não exige que a primeira letra seja maiúscula, diz apenas que ela pode ser maiúscula. Então, a partir dessa dica, eu quero que vocês tentem resolver essa questão 5 e na próxima aula nós resolveremos, tá? Então, boa semana para vocês, boa atividade e até a próxima aula.